Senhoras e senhores, vídeo de número 59 e uma marca aqui do canal, vocês já vão entender o porquê. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sou professor pedagogo e estou com este canal tentando crescer no YouTube de uma maneira bem caseira, bem simples, mas trazendo itens, conteúdos, temas para nos ajudar no convívio em sociedade a partir de conhecer mais temas, situações, palavras, expressões que são trazidas e debatidas no dia a dia, assim como agora nesta série estou apresentando para vocês a Bíblia por si propriamente dita. Afinal, muita gente tem algum vínculo com religião, né, tem alguma crença específica, então trazendo para cristãos, cristãs e aqueles que têm alguma afinidade com o cristianismo, mas normalmente não leem a Bíblia. Estou fazendo essa leitura de uma maneira bem pedagógica, apenas lendo e comentando cada um dos capítulos, para que a gente possa compreender um pouquinho e trazer para vocês o que está de fato escrito nela, sem um intermédio de um terceiro, ou seja, sem que vocês precisem que outras pessoas o façam para vocês. Então, esse vídeo aqui encerra o livro de Gênesis. Vocês vão notar, já estão vendo pelo título do vídeo, que ele tem um nome só de 49 e 50. Eu estou fazendo sempre 3 capítulos por vídeo, porém, para não ficar com o primeiro de Êxodo separado dos demais, eu vou encerrar de Gênesis e aí eu faço um fechamento num vídeo que eu vou lançar amanhã também, resumindo um pouco todo o livro de Gênesis, e quem quiser pode acompanhar depois um vídeo meio que um geralzão, um resumão, né, como se fosse uma preparação para uma prova, falando um pouco de tudo o que tem no livro de Gênesis, beleza? Então, vamos concluir, começando por Gênesis capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força é as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral. Será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. E sacará um jumento forte, deitado entre 2 fatos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tem esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerreiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. De Azer, o seu pão será gordo. Ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele prefere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Os seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram a amargura, e os flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José,
e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu de Canaã, cova esta que Abrão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultar. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que estavam nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Então, aqui no capítulo 49, terminando, encerrando a vida de Jacó, hoje conhecido na nossa leitura aqui como Israel, e ele passando adiante bênçãos, ou não necessariamente maldições, mas apresentações dos destinos de cada um a partir das decisões e vidas que foram tomando até então, e fazendo como último pedido para que fosse sepultado juntamente da sua família e dos seus descendentes, de Abraão e Sara, de Isaque e Rebeca, e de Leia, sua esposa, para que ele fique junto com os demais. Talvez, não sei se aqui é um primeiro momento ou aqui na Bíblia trazendo essa primeira crença de famílias serem sepultadas juntas, criando essa cultura de o avô, o bisavô, com o avô, com o filho, com o neto, com o bisneto, todos serem sepultados, enterrados juntos, ou se isso já vem de outras crenças. O fato é que aqui na Bíblia isso deixa muito claro a expectativa de serem enterrados / sepultados todos juntos. E por fim, mas não menos importante, Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse a José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e eu em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai. Então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tantos carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além de Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado de Abel-Misraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura a Efron o Eteu, em frente de Mamre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura José nos odiará, e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais.
Eu vos sustentarei a vós e vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez chorar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. E assim morreu José, tendo 110 anos de idade. E o embalsamaram e o puseram no caixão do Egito. Então aqui, encerrando o último capítulo de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, então, passado para vocês, o enterro, de Israel, um grande evento acabou sendo tornado, questão dos anciãos, dos mais velhos, não esse culto, mas essa adoração, esse respeito, essa vontade de fazer um grande evento para os mais velhos, enquanto seres de sabedoria, principalmente esse vínculo com Deus traz ainda mais essa posição de sábios, de pessoas de idade. Então, a necessidade desses vínculos, desses grandes momentos dos enterros. José prometendo para os seus irmãos que não se vingaria, voltando novamente a essa conversa de vingança que tivemos várias vezes aqui nos capítulos de Gênesis, bastante interessante agora José se colocando na posição de não, até porque ele não é Deus, como ele colocou, sendo que nós vimos várias passagens, muitas pessoas achando-se no direito de fazer vingança com as próprias mãos, José dizendo não. No fim das contas, Deus me abençoou pelo mal que vocês me iniciaram. Então tá tudo bem, vou fazer com que todos tenham o bem de volta. E aí findamos aqui com a morte de José. Ele também viveu 110 anos de idade. Ainda a questão cronológica não bem ajustada, eu não posso trazer para vocês se de fato estamos falando do nosso ano de 365 dias ou não. Pela questão da idade, talvez não, mas eu não tenho esse conhecimento e não quis pesquisar nenhuma fonte para não tomar uma posição, tá? Vamos deixar em aberto. Um ponto só para fechar que eu achei bastante interessante é o dilúvio por 40 dias e agora o evento, do enterro em si também durando 40 dias, É uma quantidade de dias que tem uma significância aqui em Gênesis bem interessante. Mas depois, no vídeo de amanhã que eu vou trazer aqui um resumão, a gente volta e dá uma analisada e comparada entre alguns capítulos que agora terminamos. Então, voltando para o início, resumindo, dá para a gente fazer uma leitura e comparativo com os capítulos iniciais com esses finais. Certo, gente? Então, eu agradeço a atenção de todos até aqui. Uma das missões já cumpridas. É pouco, mas muito mais do que muita gente. Se vocês verem ali, passamos das 70 páginas e como eu fiz a leitura 2 vezes, eu já fiz a leitura da Bíblia de 150 páginas para a gravação desses vídeos. Então, por favor, se puderem se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Podem até também dizer que não gostaram, não tem problema. O importante é vocês interagirem comigo. E se quiserem outros temas para o canal crescer ainda mais, por favor, tragam e a gente faz uma conversa sobre, beleza? Então agradeço a atenção de todos e todas até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!